Bom, finalmente então a gente está chegando a uma parte um pouco mais prática, né, digamos assim, do projeto e execução aí desse tipo de componentes, onde a gente vai ver, né, quais são aí os componentes de proteção adequados aí conforme a 5410, né, a 61851 e quais são, né, então as definições aí desses componentes aí de proteção, tá? A partir aí dessas normas, tá? Então, em termos aí de requisitos de infraestrutura, né, a gente sempre, né, que a gente estiver utilizando qualquer tipo de norma para instalações elétricas, né, seja 618511, né, seja a 17019, que são as normas às quais a gente vai se basear para obter aí os requisitos de projeto, de instalação, né, execução de projetos, tá, para instalação de sistemas de recarga, tá, a gente se baseia nessas normas, digamos assim, complementares à 5410. Tá? Então a gente tem a norma 17019, tem a norma 61851, como a gente comentou, elas são normas que são voltadas aqui para o nosso assunto, né? Mas sempre que não houver os detalhes ali especificados nessas normas complementares, a gente recorre, claro, sempre a 5410, tá? Então essas duas figuras aqui estão dizendo isso, né? Que a gente utiliza 61851 juntamente, né, 5410 mais 61851, né, e 5410 mais a 17019. Então, em termos da 61851, o que eu trago aqui como essencial, não estou dizendo que não é para ser consultada essa norma, tá? E inclusive eu recomendei lá no início do curso, né, desse treinamento, que vocês adquiram essas normas para que tenham ali, né, um manual aí de como proceder, tá, para a instalação aí desses sistemas, tá? Mas, né, brevemente trazendo alguns tópicos da norma, a gente já traz aí o que no início, né, quais são as características dessas normas, né, o que ela traz para nós, o que ela apresenta, né? Então, lá na parte 1, ela já diz, tá, que compreende as seguintes partes, né? Então, a 61851 compreende, né, requisitos gerais, tá? Os requisitos relativos aos sistemas de alimentação em corrente alternada, tá? Então ela se atém a esse tipo de sistema de alimentação, tá? A gente está alimentando o carregador em corrente alternada, tá? Então, claro, pode ser que exista algum momento aí a possibilidade de se alimentar em corrente contínua, diretamente de um banco de baterias, por exemplo, tá? Mas não é o caso. Nesse caso aqui, a gente está estabelecendo uma conexão com a concessionária, né? Que é, né, quem provê esse tipo de alimentação em corrente alternada, tá? E a NBR 61851 é a norma que é responsável aí pelas diretrizes gerais aí nesse tipo de alimentação, tá? Essas normas, né, os aspectos cobertos por esta norma incluem, tá? Características e condições de operação do sistema de alimentação para o veículo elétrico, tá? Inclui também a especificação de conexão entre o sistema de alimentação para veículo elétrico e o veículo elétrico também. A gente vai ver um resumo ali depois aí de todas as fases aí que essa norma compreende, tá? E também requisitos relativos à segurança elétrica do sistema de alimentação para veículo elétrico, tá? Coloquei aqui como save, né? Que vai ser o que vai aparecer, o SAV, né? Vai ser o que vai aparecer na 17019, já esse termo definido, que é Sistema de Alimentação para Veículos Elétricos, tá? Então, só lembrando aí, né? Então, essa norma, ela se atém a estes aspectos, né? Essa na 61851, tá? Em termos de componentes, né? A gente está indo atrás dos requisitos, né? Quais são os requisitos da infraestrutura, né? Então, quais são os componentes de proteção, por exemplo? O que eu tenho que ter antes ali da conexão do sistema de recarga, né? Essa ligação entre a conexão do sistema de recarga e o ponto de conexão,
Tá? É isso, então, são esses os componentes aí que a gente está buscando para realizar, né, a conexão com a concessionária. A gente já viu, né, que a gente tem que tratar com a concessionária, tem que mandar, tem que preencher formulário, tem que fazer aumento de carga e assim por diante, tá? Mas, em termos de dispositivos, né, o que a gente precisa ter para atender as normas da ANEEL e das concessionárias, tá? Segundo a 61851 e a 17019, tá? Esses componentes basicamente são três, tá? Que a gente vai ver dentro da norma e vai discutir um pouco sobre esses três componentes aí, que são o DPS, tá? O disjuntor e um circuito diferencial residual, né? Que é o DR, né? Que é um circuito aqui contra sobrecorrente, né? Sobre temperatura, um outro circuito, um outro componente aqui que é de proteção contra surtos, né? E o outro componente aqui contra, né, o da descarga, o choque elétrico, tá? É uma descarga para a terra, né? Uma ocorrência de corrente desviando para a terra, tá? Então esses são os três componentes básicos aqui para que a gente consiga conectar o carregador elétrico à rede de alimentação.